Tá. Normal, Juliano. Então tá, vamos começar, galera. Vou começar a colocar um videozinho e depois a gente conversa. Quando se fala em educação, eu acho que você vai concordar comigo que existe um consenso. Que a educação transforma, que a educação é para todos, capacita e prepara, e que a educação não cabe em sacola plástica. Essas frases carregam uma verdade que, de tempos em tempos, é deixada de lado. A educação é o mais importante e eficaz instrumento transformador da sociedade, trocando suas mazelas por bem-estar, suas diferenças por mais inclusão e respeito pela humanidade. Algo a que cada um de nós tem direito, desde o dia que nasceu. Agora eu entendi. Legal. Quer contar um segredo? Queremos uma sociedade que não seja apenas uma empresa projetada para gerar lucro, despreza o debate público e democrático. As universidades têm um grande papel em manter o debate aberto e gerar conhecimento disseminado. A UFRJ, por exemplo, ocupa um lugar especial e precisa ser capaz de lidar diariamente com agentes que moldam a sociedade, com seu histórico, discrepâncias sociais, violência, mas também uma cultura sem pacto e tipicamente brasileira. As universidades são uma referência para estudantes de todos os graus e para todos os tipos de conhecimento de qualidade. Eu gostou muito do projeto de conexão FRJ e me ajudou bastante a conhecer as profissões e a atividade de pesquisa, e os profissionais aqui nos ajudaram bastante, foram muito atenciosos. Realmente, todas as pessoas que a gente passou são todas executivas, todos falam muito bem, eu achei um ambiente bem família e que merece continuar no investimento. A continuação do que tá. Só que eu não sei muito bem o que falar, né? Passado, conhecendo até o só que foi no quadro de educação. Vocês fazem parte de escola? Não fazem aqui, né? Qual curso vocês querem fazer? Todo mundo escolheu? Ah, caramba, engenharia. De computação. A FJ é uma universidade, a melhor universidade federal do Brasil. Isso não é pouca coisa, mas a gente está passando por momentos de dificuldade financeira, de cortes de gasto. Podem colocar o verbo aí, vocês vão entrar daqui a pouco. Vocês têm que saber que Eu não sei se você sabe em entrar para o professor, mas hoje em dia eu preciso de uma faculdade incrível, com uma proposta fenomenal, e mesmo com diversos programas, ela produz uma qualidade de informação, pesquisa, estilo pesquisa, e também. A educação no país tem um grande. infelizmente a gente está bem longe da sociedade a fazer isso. Por enquanto a gente ficaria um pouco mais feliz se eles pelo menos não fossem tão aquém, né? Ficasse um pouco caro, de uma produção que na verdade é para a própria sociedade, que não se gera conhecimento para gerar benefício próprio. Mas é porque eles querem que a sociedade seja pura. A sociedade é roubada, né? Porque a pessoa, você não sabe transpor, você estudando, analisando as coisas, você vai pesquisar sobre ele, vai entrar mais a fundo. Percebe que a outra existe tudo isso, né? Ele vai continuar existindo aqui, a existência. Bom, pessoal, não vou... Peraí, deixa eu colocar aqui o fone. Eu não vou me prolongar muito. Vocês estão me escutando bem? Estamos sim.
como é o último dia do nosso simpósio, eu coloquei esse videozinho para mostrar um pouco assim do que o Corano 7 faz, já que é um projeto de extensão. E aí, esses foram os 2 colégios que visitaram a gente na FRJ. A gente conversou, como a gente sempre faz, bate um papo. E, assim, é o nosso último dia, a gente pensou em trazer esse simpósio justamente para conseguir mostrar um pouco do que a universidade faz, mostrar um pouco do que a gente faz dentro da universidade e que tudo que a gente faz é justamente para o público, né, para a sociedade. Então, eu queria agradecer a todos vocês, primeiramente, por terem participado, por terem falado com a gente, por terem mandado mensagens. Foi muito importante o apoio de vocês. Gostaria de agradecer principalmente à professora Fernanda Almeida, que ela é coordenadora do Corano 7, e foi ela que permitiu a gente estar aqui e fazer esse projeto. Ela apoiou a gente. Agradecer aos organizadores, o Tiago Tabuada, o Carlos Benevides, o Edi Sante, o Cleison Costa e a Ana Carolina. Foram as cabeças pensantes sobre o nosso projeto. E os alunos extensionistas também, que participaram trabalhando do design, no Instagram, falando com o pessoal. Então, hoje nós vamos finalizar com 2 palestras incríveis, que vai ser com a professora Andréia e com a professora Denise também, que é da Rural. Então, a gente trouxe alguém diferente da FRJ também para falar com a gente. As últimas informações sobre os certificados, eu vou mandar para você, a gente vai mandar com prazo de 1 semana, então aquelas pessoas que assinaram a lista de presença, tiveram presença em pelo menos 4 dias do nosso trabalho, nosso simpósio, vão receber o certificado, mas qualquer dúvida, vocês podem contatar a gente pelo e-mail, podem falar com a gente pelo Instagram também, que a gente está lá, então fiquem à vontade. Agora, então, a gente vai iniciar a nossa palestra com a professora Andréia Derlantes. Ela é professora adjunta do Instituto de Psiquiatria da FRJ, coordenadora do Laboratório de Neurociência do Exercício, o ANEX, cientista do nosso estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, e bolsista de produtividade CNPq. Ela foi nossa professora também na disciplina de Exercício Físico e Saúde Mental. Quem for da FRJ, façam, porque a disciplina é sensacional. E, professora, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui participando com a gente. Fica à vontade, a palavra está com a senhora. Obrigada, Juliana. Boa noite para todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Eu quero agradecer a esse convite para esse evento incrível. Estou vendo aqui algumas caras que estão me deixando muito feliz, principalmente a Juliana, Tiago. Quero agradecer a vocês e a organização desse evento por esse convite. Eu tive a honra de ter esses 2 alunos e outros que talvez estejam aqui, e eu não estou vendo aqui ainda a cara, o nome, mas que foi muito bom ter vocês. Foi uma turma, foi a primeira turma, né, de saúde mental, exercício físico e saúde mental da UFRJ, e que bom que vocês puderam participar. Foi uma turma interdisciplinar, com alunos de fisioterapia, de educação física, de dança, musicoterapia, farmácia, né? Nós tivemos a oportunidade de interagir, foi muito bom, apesar da distância, apesar da gente estar todos aqui nesse ambiente online necessário, né? Agora, mais do que nunca, necessário. E vendo o vídeo de vocês, eu fiquei muito feliz de pensar o quanto que a força de vocês, jovens, vai mudar esse país, eu tenho certeza disso. Então, que a minha geração não conseguiu mudar, vocês vão conseguir mudar. E para aquelas pessoas que acham que a educação é cara, aquela velha frase, né? Imagina, então, experimenta o custo da ignorância. O custo da ignorância são 180 mil vidas. Esse é o custo da ignorância. Se a gente não tivesse tanto tempo deixado de investir na educação nesse nosso país, nas últimas décadas, certamente a gente estaria poupando muitas vidas que foram perdidas desnecessariamente, continuam sendo perdidas e vão ser perdidas hoje, amanhã e depois de amanhã e ainda muito tempo, infelizmente. Que bom que vocês estão investindo nisso, investindo em conhecimento, investindo em saúde e fazendo a diferença. Então, eu fico honrada de poder estar aqui no último dia desse evento. Tá?
Vocês sabem que eu gosto muito de falar, então eu já pedi a Juliana que não é nenhum problema no meio da minha fala ela abrir o microfone e pedir para eu parar para falar, porque senão eu vou falando e eu vou tomar o tempo da próxima palestra. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E aí vocês me falam, porque aí eu vou parar de ver vocês, mas depois a gente volta para conversar e para tirar dúvida, que aí sim vai ser a parte melhor que a gente tem para poder trocar. Juliana, me fala só se você está vendo a minha tela. Estamos sim. Tudo certinho. Então, o que foi uma coincidência, eu não sabia que você ia apresentar esse vídeo, mas esse meu primeiro slide, ele fala um pouco disso, né? Esses 100 anos da nossa universidade, um ano tão especial para todos nós, e o quanto é importante a gente não ser só ensino, só pesquisa e só extensão. Uma vez eu ouvi duas frases que são muito importantes e que ficaram na minha cabeça. Uma foi de um professor dizendo que ou você faz bem ensino, ou você faz bem pesquisa, ou você faz bem extensão. E que você, quando faz uma coisa, não pode fazer a outra. E eu discordo plenamente. Eu acho que nós estamos aqui para tentar integrar tudo isso. O ensino, a pesquisa e extensão, e ainda mais uma coisa que a gente podia incluir aqui, que é, no nosso caso, quando a gente fala aqui de saúde, a gente inclui assistência. E a outra frase que eu gosto muito é da nossa querida professora Débora Fogel, que ela dizia que se a gente olhar para a universidade, 1/3 faz pesquisa, 1/3 faz ensino, 1/3 faz extensão. Mas, na verdade, esse 1/3 é o mesmo. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre procurando trabalhar em todas essas frentes e a gente cada vez mais investir nessa pesquisa que ela está junto com o ensino, no ensino que está junto com a extensão, e a gente está comunicando esses saberes com a sociedade, sempre com a sociedade. A gente nunca pode ficar afastado da sociedade, porque é para isso que a gente faz pesquisa, é para isso que a gente gera conhecimento, é para a sociedade. Então, eu vou conversar com vocês aqui, mostrando um pouco do que o meu laboratório, o Laboratório de Neurociência do Exercício, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, o que a gente faz em relação à pesquisa. Então, há mais de 10 anos, a gente trabalha com linhas de pesquisa sobre exercício físico e saúde mental, no programa de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental daqui da UFRJ, mas eu também oriento alunos de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da UERJ, falar sobre o que a gente faz com extensão, que a gente tem alguns trabalhos muito bonitos na extensão, com exercício físico para pacientes com demência, para os cuidadores desses pacientes e para as crianças que são atendidas no CARIM, no Maurício de Souza, que são CAPSes, que são Centros de Atenção Psicossocial da Infância e da Adolescência, e que nossos projetos de extensão, eles atendem, então, do início ao fim, né, desde a infância até o envelhecimento, e sempre em relação a essas questões voltadas para os transtornos mentais. E também investir em ensino, então, não só na pós-graduação, com as disciplinas de exercício físico e saúde mental para o mestrado e para o doutorado, mas agora nós temos, então, na UFRJ, uma das poucas universidades do Brasil que tem uma disciplina voltada para falar sobre exercício físico e saúde mental e para todas as áreas. Então, não só para a educação física, ou para a medicina, ou para a psicologia, ou para a fisioterapia, não, para todas as áreas que tiverem interesse de conhecer para a sua própria vida ou para a sua área de atuação, porque a gente precisa pensar na nossa saúde mental e isso tem que ser pensado desde a infância. Então, a gente precisa também conhecer o papel do estilo de vida, nesse caso que eu vou conversar com vocês aqui, o exercício físico na nossa saúde mental. Então, professora, desculpa atrapalhar a senhora rapidinho. A senhora pode clicar em ocultar? Porque tem uma barrinha. Obrigada. Qualquer coisa você vai me falando, tá, Juliana? Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida e quiser parar no meio, também por mim, não tem problema. Tá ótimo. Então, a gente vai tentar falar um pouco sobre esses tópicos aqui. Eu não sei se a gente consegue falar tudo hoje, mas a gente vai tentando
conversar um pouco sobre cada uma dessas coisas. Então, eu acho que é importante, antes da gente falar sobre o efeito do exercício físico na saúde mental, a gente falar o que seria saúde mental, porque até quando a gente pensa na rede de atenção à saúde mental, a gente acaba falando muito de tratar transtornos mentais, e a gente investe muito pouco em saúde mental. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente falar aqui, que a saúde mental, ela é um estado de bem-estar, e que ela tem que ser percebida pelo indivíduo, que tem que saber lidar com o estresse, que é normal na nossa vida, a gente vai ter o tempo inteiro momentos de estresse, mas a gente precisa saber lidar com esse estresse, trabalhar de forma produtiva e ser capaz de fazer contribuições para o próximo e para a nossa comunidade. Então, esse é um conceito importante de saúde mental, porque não é a ausência de um transtorno mental. Então, da mesma forma quando a gente pensa em saúde, a gente também tem que pensar em saúde mental não como a ausência de um transtorno mental, mas a gente também tem que entender os transtornos mentais para a gente poder entender como que a gente pode atuar para diminuir sofrimento. Então, e também a diferença entre sintomas e transtornos. Então, quando a gente fala de transtorno, é muito mais do que você se sentir ansioso, ou você se sentir triste, ou você estar um dia mais deprimido ou chateado. Então, isso são sintomas que muitas vezes eles vão acontecer por conta de um fato que ocorre no seu dia, ou na sua semana, no seu mês. O transtorno, ele é mais do que isso. Então, ele é a existência desse conjunto de sintomas, que eles são clinicamente identificáveis, e isso vai gerar sofrimento e interferência nas nossas funções pessoais, nas nossas atividades de vida diária. Então, ele é muito mais do que a gente ter um sintoma. E quando a gente fala, principalmente de sintoma e de transtorno, é muito importante a gente olhar para a nossa realidade atual, que é essa situação de pandemia, essa situação importante dessa crise sanitária que a gente vive hoje, muito mais no Brasil do que em outros países, e é óbvio que a gente fica muito preocupado com tudo que acontece com a Covid, todas as mortes, todas as internações, mas a gente também tem que pensar naqueles 7 milhões que vão sobreviver, ou parte desses que vão sobreviver, e que vão desenvolver transtornos mentais. Então, a gente hoje já vive uma situação muito complexa em relação ao tratamento dos transtornos mentais, mas com a Covid nós temos, então, um desafio hercúleo, que é como lidar com essa quantidade de pessoas com transtorno mental que a gente vai ter pela frente, porque os estudos dessa área, tanto da Covid-19 como de outras pandemias, a gente sabe que existe um aumento muito grande da prevalência e da incidência de transtornos mentais após a infecção da Covid. Então, a gente precisa estar preparado para isso e pensar como a gente pode contribuir para reduzir o sofrimento da população. E aí, quando a gente pensa em relação aos sintomas, não ao transtorno, a gente vê uma prevalência enorme e um aumento muito grande, principalmente de sintomas de ansiedade e de depressão. Então, a gente vê quase 400%, como nesse estudo que foi desenvolvido do Mental Health America, um aumento de quase 400% de sintomas de ansiedade no primeiro semestre e de depressão. E esses sintomas, eles vão ser muito presentes em algumas populações, como, por exemplo, os estudantes, como, por exemplo, os cuidadores, como, por exemplo, a LGBTQ. Então, tudo isso gera para a gente uma necessidade da gente prestar atenção nesse assunto e pensar como é que eu posso contribuir para reduzir esse quadro de aumento de prevalência de sintoma, mas também dos transtornos. E quando a gente pensa em relação à prevalência dos transtornos mentais, principalmente quando a gente fala de depressão e ansiedade, que são os mais prevalentes, a gente vai ter aí uma média de por volta de 4, 5% de transtornos de depressão e de ansiedade no mundo, de um modo geral, mas a gente precisa entender que, além das questões que a gente tem relacionadas a transtornos de ansiedade e de depressão, existem também outros transtornos relacionados, por exemplo, à velhice, que são os transtornos neurocognitivos,
como as demências, como a doença de Alzheimer, que depois dos 80 anos você pode ter uma prevalência de até mais de 50%. Então, a gente precisa olhar cada um desses transtornos e pensar como a gente pode estar contribuindo para reduzir esses sintomas e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E, especificamente no Brasil, a gente sabe que ele é um dos países que tem a maior prevalência de depressão e de ansiedade. Bom, pensando então no efeito do exercício físico, então eu não vou ficar aqui, eu adoro falar sobre isso, esse trabalho que nosso grupo publicou já tem mais de 10 anos, quando nós fizemos uma revisão sobre o efeito do exercício no cérebro e as alterações neuroquímicas que podem estar acontecendo. Juliana, Tiago e todos os meus alunos dessa disciplina de graduação sabem que eu adoro quando eu tenho que dar essa aula, porque é um tema que realmente me encanta, mas hoje a gente não vai ter tempo para isso, mas eu só queria destacar para vocês que o exercício ele pode contribuir não só para a melhora da capacidade funcional, para a melhora da força, para a melhora da autoestima, mas o exercício pode contribuir também para adaptações no cérebro que vão contribuir para a melhora da cognição, para a melhora da saúde mental, para a redução de prevalência e de incidência de transtornos mentais. Então, não só melhorando a saúde cardiometabólica, e isso faz com que você tenha menor risco de transtornos mentais, mas também diretamente no cérebro, e de forma aguda e de forma crônica, ou seja, imediatamente depois que eu faço o exercício, uma série de neurotransmissores, de neuromoduladores vão estar aumentados no nosso cérebro, que vão contribuir, por exemplo, que a gente se sinta mais relaxado, com mais prazer. Então, neurotransmissores como a dopamina, tudo isso pode contribuir para uma melhora da resposta imediatamente após o exercício, no humor, na cognição. Mas também tem os efeitos crônicos. Então, o exercício pode contribuir para gerar adaptações depois de semanas e meses de treinamento que vão favorecer, por exemplo, a formação de novos neurônios, principalmente em áreas hipocampais, então o aumento de neurogênese, o aumento de angiogênese, de formação de novos vasos sanguíneos, principalmente também em áreas hipocampais. Isso vai gerar também uma possibilidade de aumento de novas conexões, então sinaptogênese, gerando ali uma maior capacidade de circuitaria, de equilíbrio no cérebro e uma maior capacidade de neuroplasticidade. Então, existem muitas evidências, principalmente em modelo animal, mas existe uma série de evidências e a gente não pode esquecer também que existe uma relação muito próxima entre o sistema imunológico e o sistema nervoso central, e isso também vai ser um dos fatores que o exercício pode contribuir, já que o exercício melhora a nossa resposta imunológica. Então, tudo pode estar de uma forma bastante redundante. Nós temos diversos mecanismos que favorecem o melhor funcionamento dos nossos neurônios e do nosso cérebro quando a gente faz exercício físico. Bom, e aí, pensando um pouco em cada um desses transtornos, eu trago para vocês algumas evidências da literatura, de meta-análises, meta-reviews, e alguns estudos que foram feitos no nosso laboratório. Então, transtorno depressivo, existem vários transtornos, mas a gente vai falar principalmente do transtorno depressivo maior. Além dele ser bastante prevalente, os estudos com exercício, eles investigaram mais esse tipo de transtorno depressivo, que ele se caracteriza principalmente por um humor deprimido, diminuição de prazer, alteração de peso, de sono, alteração psicomotora, perda de energia, sentimentos de culpa, ideação suicida, falta de concentração. Então, você, dentro desses sintomas, a pessoa tem que estar sentindo aqueles 2 sintomas iniciais nas últimas semanas e mais outros sintomas desses que estão listados. Então, se isso é persistente e se isso vai influenciar nas suas atividades de vida diária, existe uma chance de você estar desenvolvendo esse transtorno. Agora, nós o tempo inteiro sentimos alguns desses sintomas e isso é normal. Então, é muito importante a gente diferenciar quando a gente está numa situação que é normal a gente se sentir triste, a gente perdeu o prazer, a energia, a concentração, ou a gente está, então, desenvolvendo um transtorno
que o diagnóstico ele é clínico. Então, pensando no exercício físico, a gente sabe que a prevenção ela é muito mais importante, porque depois o tratamento ele é mais difícil e a gente sabe que existe uma série de limitações. Então, pessoas que têm um transtorno depressivo maior, com sintomas graves, eles provavelmente não vão conseguir realizar o exercício. Então, a gente precisa, num primeiro momento, pensar no papel do exercício como prevenção. E isso é no dia a dia. E isso é desde a infância. É ensinar para a criança que o exercício físico, quanto é importante o exercício físico, e também ensinar para a criança a importância da saúde mental. Então, isso deveria estar sendo ensinado nas escolas. E, principalmente, que as crianças pudessem, então, entender como que elas podem ter um estilo de vida mais saudável para promover essa saúde mental e sentir prazer no exercício. E esse é um dos pontos que eu mais falo, que eu insisto tanto, né? Será que essas pessoas estão sentindo prazer no exercício que elas fazem? Então, pensando nas evidências na literatura, esse é um estudo que acompanhou adolescentes durante 4 anos e viu que aqueles adolescentes que realizavam mais exercício, eles tinham menor prevalência de sintomas de transtornos mentais e também uma menor incidência de transtornos mentais, cerca de 30% de redução de prevalência e de incidência, diversos transtornos, mas principalmente distimia e transtornos de ansiedade. Nós, no laboratório, colaboramos com o professor Felipe Schuch, da Federal de Santa Maria, mostrando nesse trabalho, que foi um trabalho bastante importante, uma meta-análise importante de estudos no mundo inteiro, e vimos uma redução de quase 20% da incidência de transtornos depressivos e de depressão em pessoas que eram mais ativas. Mas aí a grande questão é, quando a pessoa já tem um transtorno depressivo, será que o exercício pode contribuir no tratamento? Tratamento que normalmente é um tratamento farmacológico. Então, nós começamos a investigar isso em 2009, e esse aluno, na época de mestrado, Heitor Silveira, ele fez a investigação de 6 meses de exercício, caminhada na esteira, 2 vezes por semana. Esse estudo mostrou que, após 6 meses, o grupo que fez exercício físico, pacientes com depressão maior, tiveram redução dos sintomas, uma melhor resposta clínica, melhor remissão, melhor resposta. E um exercício bem simples, 2 vezes por semana, caminhada de 30 minutos, numa intensidade moderada, 60% do VO2 máximo. E depois a gente investigou 1 ano e também viu uma melhor resposta clínica nesses pacientes. E nós vimos alterações na atividade cortical, através do eletroencefalograma, vendo que, através do exercício, existia, então, uma modificação na atividade elétrica cortical, que estava associada, então, a uma mudança de um perfil mais próximo de um perfil de idosos que não tinham depressão. Então, após o exercício físico, nós conseguimos ver esse tipo de adaptação da atividade elétrica cortical. A gente investigou, através de meta-análise, uma série de estudos, tanto treinamento aeróbio, essa é uma pergunta que sempre fazem, treinamento aeróbio ou treinamento de força, só o treinamento aeróbio que resolve. Então, a gente tem mais evidências com o treinamento aeróbio, mas o treinamento de força também pode contribuir. De um modo geral, os estudos mostram que o treinamento aeróbio ele tem um resultado um pouco melhor. E nesse estudo recente que nós publicamos, a professora Helena Moraes, que acabou de ser contratada na Escola de Educação Física da UFRJ, ela, então, foi a primeira autora desse trabalho, comparando o treinamento aeróbio, o treinamento de força e o grupo controle, que não realizava nenhum tipo de prescrição com sobrecarga. E o que nós vimos depois de 3 meses, esses idosos com depressão, que foram randomizados nesses 3 grupos, nós vimos que o treinamento aeróbio e o treinamento de força, mas com um treinamento prescrito com intensidade programada, com sobrecarga programada, esses 2 tiveram um resultado melhor, tanto na redução dos sintomas depressivos, quanto na melhora da resposta clínica. Esse grupo que não teve intensidade programada, ele não conseguiu apresentar a mesma resposta. O que esse trabalho diz para a gente?
que parece que não é só contato social, não é só interagir com outras pessoas. O exercício físico programado, ele vai contribuir para adaptações que podem contribuir para essas alterações neurobiológicas, favorecendo a resposta clínica. Então, a gente viu esses resultados, principalmente em relação ao tamanho de efeito, ao número de pacientes para tratar e a remissão e a resposta. As meta-análises mostram cada vez mais, essa é uma meta-análise que mostrou um tamanho de efeito muito grande do exercício na redução da depressão. E, de um modo geral, então, tanto treinamento aeróbico quanto de força, intensidade moderada, mais de 30 minutos por dia, pelo menos 2 vezes por semana, exercícios supervisionados e um quadro de depressão mais leve e moderada, essa é a maior evidência que a gente tem nessa área. E eu estou citando a depressão porque a depressão ela é uma dos transtornos mentais mais prevalentes. Uma coisa importante é que a gente cada vez mais tem evidência, e essa é uma revisão sistemática meta-análise bastante recente, que mostra que também essas práticas integrativas, como o yoga, então práticas body-mind, vão cada vez mais contribuir para ser mais um tipo de atividade que pode reduzir sintomas depressivos em pacientes com diferentes transtornos psiquiátricos, e aqui não era só depressão, mas também esquizofrenia, transtorno de estresse pós-traumático, uso de substâncias, reduziram, então, sintomas depressivos com esse tipo de prática. Falando um pouquinho dos transtornos ansiosos, a gente sabe que a ansiedade, ainda mais nesse momento, que a gente não sabe o que vem pela frente, a gente não sabe o que nós podemos esperar, como nós vamos programar 2021, se nós vamos ter atividades presenciais, se a vacina vai ser para todos, né, o que nós desejamos é isso, mas a verdade é que existe a ansiedade. Mas a diferença dos transtornos de ansiedade para simplesmente um medo ou uma ansiedade que é natural é o quanto que eles persistem e o quanto é excessivo. Então, essa persistência dos sintomas e essa dificuldade de você conciliar com a sua vida é isso que vai fazer a diferença. E a gente sabe que os transtornos ansiosos geram um aumento da ativação simpática, o aumento da ativação do eixo HPA e que vai, então, gerar uma série de respostas, como toda hora a gente sente, né? Aumento da frequência cardíaca, aumento da sudorese, sensação de sufocamento, e isso vai ser uma característica muito comum nos transtornos de ansiedade. Como nos transtornos depressivos existem vários transtornos, eu não vou ficar falando com vocês sobre isso aqui, mas é importante a gente entender que alguns transtornos, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico, eles vão ser muito comuns e têm sido investigados na literatura com o exercício físico e o efeito do exercício físico para reduzir esses sintomas. Então, no transtorno de ansiedade generalizada, existe uma questão muito grande de uma preocupação excessiva. Então, todos os dias, mesmo que você não encontre o motivo, você sente essa preocupação e essa ansiedade. Já no transtorno de pânico, com ou sem agorafobia, essas respostas de aumento da atividade simpática, elas vão estar muito presentes nos ataques de pânico. Então, aumento da frequência cardíaca, sudorese, sensação de sufocamento, aquela sensação de que você vai desmaiar, então isso vai ser muito comum e não necessariamente vai ter algum motivo para isso. Então, esses são alguns dos transtornos de ansiedade. Pensando na questão da prevenção, existem estudos mostrando que pessoas que fazem exercício físico têm uma redução da prevalência de transtornos, diferentes transtornos de ansiedade, quase a metade. Então, em alguns casos, a prevalência é quase o dobro dos transtornos de ansiedade em pessoas que não fazem exercício físico regular. E nesse estudo em idosos, que foi um coorte de 2 anos, eles viram uma redução da chance de quase 60% da incidência de transtorno de ansiedade nos idosos que faziam exercício físico. Quando a gente pensa no tratamento, o nosso laboratório também investigou pacientes com transtorno de pânico, também realizando exercício físico 2 vezes por semana, caminhadas na esteira, 75% do VO2 máximo, e o resultado foi muito bom. Então, nós vimos uma redução dos sintomas de ansiedade, dos sintomas de
pânico e agorafobia. Nós vimos que esses pacientes tiveram uma diminuição do comprometimento e das preocupações com a saúde, e a gente viu uma redução, então, da ansiedade, tanto de forma crônica como de forma aguda. Imediatamente após o exercício, após o teste de esforço, eles também apresentaram uma redução dos sintomas de ansiedade. Nas meta-análises, a gente vê que na literatura também existe um efeito favorável do exercício físico no tratamento de diferentes transtornos de ansiedade, pânico, transtorno de estresse pós-traumático. E essa primeira meta-review, que é uma meta-análise de todas as meta-análises, é um estudo muito importante de grande evidência. E ele, com 16 meta-análises, mostrou, então, que vários transtornos mentais já foram investigados com exercício físico, mostrando um efeito favorável na depressão, na esquizofrenia, em transtornos de ansiedade, TDAH, TEA. Então, na literatura, a gente já tem bastante evidência em relação a alguns transtornos. E aí, por fim, falando dos transtornos de quando você já chega ali naquela fase do mais de 60 anos, do idoso, que é muito importante a gente pensar, porque a gente tem muito pouco tempo para se adaptar a uma população que vai sair de 10% de idosos para 20% sendo a população idosa. E com o envelhecimento, a gente aumenta a chance de ter transtornos neurocognitivos, que são, como, por exemplo, declínio cognitivo leve e demência. Você tem alteração na atividade de vida diária, dependência nas atividades de vida diária e declínio cognitivo. Então, será que o exercício não pode contribuir para reduzir esses transtornos neurocognitivos que são associados ao envelhecimento? Então, o nosso laboratório fez estudos mostrando que o treinamento aeróbio 2 vezes por semana, isso é no Instituto Deolindo Couto, vocês talvez até reconheçam aqui essa sala dentro do setor da fisioterapia, que eu tenho um carinho imenso pelo professor José Vicente, que abriu as portas da fisioterapia para nos receber e receber os nossos equipamentos, que estão lá até hoje. E esses idosos, eles fizeram, então, o treinamento 2 vezes por semana, durante 4 meses, e tiveram uma melhora da resposta funcional, melhora da capacidade física, melhora inclusive até da cognição, com atenção e outros testes cognitivos. Fizemos estudos também com idosos institucionalizados em ILPI, mostrando que atividades como, por exemplo, com realidade virtual, com Nintendo Wii, geraram uma melhora da cognição e da capacidade funcional desses idosos, também atividades realizadas apenas 2 vezes por semana. Nós fizemos também estudos combinando o treinamento aeróbio e o treinamento de força, vimos resultado favorável para o declínio cognitivo, mas não conseguimos ver resultado favorável para Alzheimer, talvez por conta do tempo, que foi apenas 3 meses. E, finalizando aqui, a gente vê como que o tamanho do efeito do exercício, ele acaba sendo maior em muitos desses transtornos do que o tratamento farmacológico sozinho. Então, por que não auxiliar o tratamento farmacológico, incluindo o exercício físico, combinando com o exercício físico para melhorar o resultado dessa resposta clínica? E aqui a gente tem uma série de atividades que o nosso projeto de extensão, que é o Proactiva, a gente realiza tanto com crianças com transtornos mentais, como também com os idosos e seus cuidadores. E aqui é o nosso Centro de Doença de Alzheimer e outros transtornos da velhice, no Instituto de Psiquiatria. Essa aqui é a equipe, uma equipe de médico, fisioterapeuta, nutricionista, professor de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, a gente tem geriatra, a gente tem uma equipe bastante interdisciplinar, aqui a fisioterapia, e nós temos também o Centro-Dia, que os pacientes com demência e seus cuidadores vão 2 vezes por semana. Eu não sei como é que está o meu horário, eu já estou quase acabando aqui. Professora, a senhora tem tempo, pode ficar tranquila. Que bom. Aqui é a nossa realidade hoje, né? Então, na literatura, existem muitos estudos já publicados mostrando que não só
a Covid-19 gerou uma redução do nível de atividade física no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, tanto um aumento do sedentarismo, e é importante a gente lembrar da diferença, né, de atividade física e exercício físico. Atividade física, qualquer movimento. Então, se você caminha do quarto para a sala, do quarto para a cozinha, você está fazendo atividade física, então é qualquer movimento, mas quando a gente fala de exercício físico, é essa atividade física programada e que você tem ali uma determinada característica de progressão, de intensidade, de frequência, de duração, e que vá proporcionar ali algum tipo de resposta, de melhora de uma variável específica, seja ela física, seja ela cognitiva, seja ela emocional. Mas a grande questão é, a Covid-19 gerou uma redução desse tempo e da quantidade e do nível e da intensidade desse exercício físico e aumentou o tempo de sedentarismo. Então, o que isso pode ter gerado de impacto para a nossa sociedade, não só em relação às doenças físicas, mas também em relação aos transtornos mentais. E o que os estudos mais preliminares vêm mostrando é que quanto mais tempo sedentário, maior é os sintomas de ansiedade, os sintomas depressivos, e quanto mais a pessoa realiza exercício físico, menos sintomas de depressão e menos sintomas de ansiedade ela tem durante a pandemia. O nosso laboratório, em parceria com outros laboratórios que são parceiros nossos na pesquisa em Portugal e na Noruega, nós publicamos esse trabalho falando sobre as atividades que foram feitas nesse período imediatamente após o início, né, da pandemia, em março e em abril. Então, imediatamente após o início da pandemia, nós adaptamos as atividades que eram feitas no CDA, no Centro de Doença de Alzheimer, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, para o ambiente online, e foi um desafio muito grande, porque nós não sabíamos se seria possível realizar atividades físicas para esses idosos com demência e os seus cuidadores, principalmente por eles não terem essa nossa facilidade de se adaptar ao ambiente online. Então, no primeiro momento, a gente definiu quais seriam esses ambientes. Então, testamos alguns ambientes, não deram certo. A gente conseguiu chegar a um ambiente que funcionou bem para todos eles. Nós ensinamos eles a utilizarem esses aplicativos. E aí nós tivemos, então, o início das nossas aulas. E nós estamos realizando essas aulas 2 vezes por semana. São 4 turmas. Durante todos esses meses, já foram mais de 1.000 atendimentos nesse tempo todo. Nós não tivemos nenhuma perda por desistência. Infelizmente, nós tivemos uma perda por falecimento, mas os pacientes, eles vêm realizando essas atividades e é muito bonito ver a capacidade que a UFRJ tem de transformar vidas. E o que nós hoje, então, aqui, algumas atividades que essa foto mostra um pouco aqui do nosso ambiente online, e eles conseguem interagir, eles conseguem conversar entre eles, eles se divertem. O que a gente ouve é exatamente aquilo que a gente vê nas nossas pesquisas, eles dizendo, esse exercício transforma a minha vida, esse exercício faz com que a minha vida faça sentido, se não fosse essa atividade, a gente não conseguiria passar por esse momento de pandemia. Então, o Sérgio, que é aluno da psicologia, que também participa dessa nossa atividade, uma vez ele disse no nosso encontro depois do treino, essa atividade, ela salva vidas, porque eu tenho visto o tempo inteiro no CVV, eu tenho visto o tempo inteiro as pessoas se suicidando. Então, essa atividade, ela salva vidas. E realmente, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, inclusive, a possibilidade até de cerimônias de luto, que foi o que aconteceu com um dos pacientes que faleceu, que todos os outros puderam, então, conversar e falar sobre sua tristeza de ter perdido um amigo, que é o amigo de toda terça e quinta que eles tinham e continuam tendo. E essa aqui é a minha mãe, que, apesar de não ter nenhum transtorno e não ser do CDA, ela também faz parte das atividades e também diz que é a única atividade
que ela tem na época desse período da pandemia, porque ela também está em isolamento social, então ela diz: eu não perco essa atividade porque essa é a atividade mais importante da minha semana. E finalizando, então, as barreiras e facilitadores, porque, muito bom, então, a professora Andréia falou sobre todas essas questões relacionadas ao exercício físico na prevenção e no tratamento de transtornos mentais, mas a maior parte das pessoas, tendo ou não transtorno mental, não faz exercício físico. A gente sabe que no Brasil, mais de 50% das mulheres brasileiras são fisicamente inativas. Então, se a gente sabe que o exercício é tão bom, o que acontece para as pessoas não realizarem o exercício físico? Então, dentro das barreiras, principalmente em relação às pessoas com transtornos mentais, existe a questão do humor deprimido e ansioso, que dificulta a realização do exercício físico, a inserção, ou pelo menos iniciar essa tentativa de realizar o exercício, a falta de um apoio social, de conhecimento sobre o efeito que o exercício pode gerar. Então, isso também é importante, a pessoa saber que o exercício pode ser uma opção para ela de tratamento, então é importante que ela saiba isso. A dificuldade em realizar o esforço físico por conta de fadiga e das próprias respostas fisiológicas. Imagine o seguinte: a pessoa que tem transtorno de pânico, o ataque de pânico vai gerar exatamente as mesmas respostas fisiológicas que o exercício físico. Aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, aumento da frequência ventilatória, então, sudorese. Então, é até uma forma de você trabalhar esses sintomas daquela pessoa, porque ela vai sentir, vai ver que não é nenhum problema para ela. E aí, a gente pensando, então, nos facilitadores, a melhora do humor, a sensação de redução de ansiedade e de estresse, mas o mais importante é a motivação intrínseca. Então, a pessoa tem que sentir que aquilo faz sentido para ela. Ela tem que encontrar, eu gosto de falar sempre com os meus alunos, é preciso que cada um encontre um exercício para chamar de seu. Vocês são novos, não vão entender o que é isso, mas era uma música que a gente, na minha época, então, tinha isso. Então, um exercício para chamar de si. Então, o que você gosta de fazer? Você gosta de academia? Não, você não gosta de academia, mas exercício físico não é só academia. Então, você pode nadar, você pode ir para a praia, fora da Covid, você pode fazer uma série de atividades, você pode dançar, você pode fazer o yoga, você pode fazer uma luta, artes marciais, enfim, jogos. Então, pensar num esporte, numa atividade que te dê prazer para você fazer e para você conseguir se manter realizando, ou até mudar se você não gostar. E exercícios supervisionados. E aí, isso é muito importante, pessoal. Eu acho que a mudança de hábito é muito difícil a gente mudar, parar de fumar, a gente parar de comer coisas que a gente sabe que não vão fazer bem, mas que são gostosas, parar de beber demais, né? Parar e fazer exercício físico, dormir mais cedo. Então, tem várias coisas que a gente sabe que são importantes para a nossa saúde, mas que são muito difíceis da gente mudar o hábito, o estilo de vida. Então, aqui essas regras, né? Eu acho que dentro dessas regras tem algumas coisas muito importantes. Nós, como profissionais da área de saúde, a gente tem muito essa atitude de dizer assim: eu estudei, eu sei o que é melhor para você, me escuta e faz o que eu estou mandando. Nem sempre isso vai ajudar. Então, você evitar esse complexo de que eu sei tudo, de que eu sei o que é melhor para você, e ter mais essa prática da escuta. Escuta mais esse paciente, escuta mais o que ele tem para te dizer, quais são as barreiras que ele tem para fazer exercício, e caminha com ele, não luta com ele, dança com ele. Então, encaminha ele, ajuda ele a encontrar um caminho para ele ser mais ativo, para ele fazer exercício. Exercício muitas vezes não é fácil, então ajuda ele a pensar uma forma que ele vai encontrar um caminho para um tipo de exercício que vai ser um exercício que ele vai se sentir bem e vai ter prazer em fazer. A gente sabe que isso tem que ser da infância, mas não tem momento para começar. Pode começar com 80, 90 anos. Mas esse trabalho que a gente fez em colaboração com o professor Siddhartha Ribeiro é um trabalho importante, porque ele vai falar sobre o quanto é importante na educação,
para a criança, para o adolescente, enfim, de um modo geral, mas para a educação, o quanto é importante para o aprendizado esses gargalos fisiológicos, que é exercício físico, qualidade de sono e qualidade de dieta, de alimentação. Então, isso é um ponto muito importante que a gente precisa pensar desde o início, na infância, desde das primeiras décadas de vida. E esse é um trabalho que foi desenvolvido por um aluno meu de doutorado, Walter Fernandes, o mestre Curumim, que viu uma associação, então, de testes que avaliam a coordenação óculo-manual e essa relação com o desempenho acadêmico. E por que eu estou falando isso? Porque o próximo trabalho dele é investigar a capoeira, essa atividade tão importante para a nossa cultura, dentro da escola, e como que isso pode impactar não só no desempenho acadêmico, mas também nas funções executivas, que vão ser importantes para a saúde mental durante a vida. Então, nós temos muitas possibilidades. E aí, mensagens finais. Quando a gente fala de exercício físico para pacientes com transtornos mentais, a escuta é muito importante. Então, escuta o paciente de uma forma empática, respeitando as limitações, entendendo os seus sintomas. Talvez ele vá chorar, talvez ele vá ter vergonha de algum sintoma, talvez ele vai sentir uma sensação de sufocamento. Então, tudo isso pode acontecer, mas é importante que você esteja atento e aberto para que ele possa conversar com você sobre isso. E evitar frases como: você não tem motivos para se sentir triste. Seja forte, saia dessa. Você é tão bonito, você tem tudo. Por que você vai se sentir triste? Então, a pessoa pensa: bom, se eu tenho tudo e eu continuo me sentindo triste, eu continuo me sentindo assim, então eu sou muito ruim. Então, isso não ajuda. Eu sei que, às vezes, a gente quer ajudar dessa forma, mas não é a melhor forma da gente ajudar. A escuta com empatia. Isso, sim, vai ajudar mais. Então, ficar atento aos sinais corporais, que a gente possa entender que, às vezes, existe um curso recorrente que os sintomas melhoram e pioram. Então, pode ser que em alguns momentos haja piora. Se for transtorno neurocognitivo, como demência, como Alzheimer, a gente pode frear a velocidade da doença, mas a gente não vai curar, porque não tem cura. Então, ele pode se manter estável, isso já vai ser muito bom, ou diminuir a velocidade dessa perda. Não julgar o paciente, a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para tentar, com o nosso trabalho, melhorar a qualidade de vida e reduzir o sofrimento dos pacientes e sugerir atividades que deem prazer, aproveitar quando acabar a Covid-19, aproveitar o nosso estado, aproveitar a natureza, aproveitar as praias. Então, essa questão do mar, do verde, da natureza, pode ajudar também a reduzir os sintomas de ansiedade, de depressão, planejar essa atividade, estimular esse estilo de vida saudável com as outras questões que são importantes também, de sono, dieta, cuidar da saúde física desses pacientes que têm transtorno mental. E aí fica a minha frase aqui para vocês de 2021, para a gente finalizar, então. Esse é o meu desejo, que a gente tenha um mundo em que a saúde mental ela seja valorizada e promovida, transtornos mentais sejam prevenidos e pessoas afetadas por esses transtornos sejam aptas ao exercício total dos direitos humanos e do acesso à saúde e assistência social de alta qualidade e culturalmente apropriada. Finalizo aqui agradecendo vocês e esperando que a gente em breve tenha outros momentos como esse. Esse foi um evento que a gente fez em 2019, no nosso quinhentão. Foram mais de 300 pessoas inscritas sobre exercício e saúde mental. E aqui é meu grupo de alunos de iniciação científica, extensão, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Essa gente toda bonita aí junta. Eu espero que logo a gente tenha vacina e possa estar de novo junto. E esse é o Neurinho, que está o nosso mascote, está lá no nosso laboratório, no Instituto de Psiquiatria, sozinho, esperando essa pandemia acabar para a gente poder voltar. Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui essa nossa... Como é que eu faço aqui para... É só para a apresentação. Abre o guia do Meet, e aí... Porque eu escondi ele, agora eu não estou... Isso, para a apresentação, ali à esquerda.
Gente, eu adorei o neurinho, professora. O neurinho é uma graça, né? Infelizmente vocês não puderam conhecer, mas ele está lá no nosso laboratório esperando. A gente fez esse neurinho, que é o nosso mascote, para que a gente possa desenvolver ações de falar sobre transtorno mental, sobre doença mental nas escolas, porque é muito importante. As crianças também têm depressão, têm ansiedade, e as crianças também convivem com os avós que têm demência, as crianças convivem com as mães e com os pais que têm transtorno de uso de substância, que têm transtorno de estresse pós-traumático, que têm transtorno de pânico, que têm transtorno depressivo, e é importante que a gente tire, né, esse estigma do transtorno mental das crianças. Então, a gente também leva esse conhecimento para as escolas, para tentar falar um pouco de saúde mental e exercício trazendo a educação para as crianças. Incrível, eu gostaria de agradecer, foi uma palestra sensacional, foi muito esclarecedora e também motiva a gente, né? A gente vai aprendendo um pouco mais, aí vai motivando a gente a fazer exercício também. Eu lembro que eu saía da aula sempre assim, eu vou fazer exercício. Eu gostaria de agradecer, achei um ponto muito interessante que a senhora falou da questão da motivação, de fazer algo que gosta, né? Eu percebo também que eu sou estagiária de fisioterapia e atendo pacientes de neuro, né? Então, pacientes com Alzheimer, pacientes com outras doenças assim, neurológicas, mas que acabam também partindo para essa questão do transtorno de ansiedade, depressão. E é muito interessante porque quando eles encontram uma atividade que eles gostam, nossa, eles ficam muito empolgados, assim, e eles mantêm a atividade, né? Essa semana mesmo, um paciente chegou para mim todo feliz, mostrando o vídeo dele na hidro. Eu me encontrei, eu amei a hidro. E assim, ele continua, ele vai toda semana, e não precisa ser algo pesado, né? Então, trazer isso também para as pessoas no geral, falar que exercício não precisa ser pesado, pode ser uma coisa leve, é incrível, assim, é sensacional. E eu acho, Juliana, que quando você gosta muito do exercício, você nem sente tanto esforço. Então, por exemplo, se você perguntar para uma bailarina se ela, numa aula de dança, ela vai se sentir cansada, ela vai falar, eu estou feliz. Se você perguntar para um surfista se ele está ali pegando onda, se aquele esforço está muito grande para ele vai lembrar que o esforço está muito grande quando ele acabar de pegar a onda, que ele vai dizer assim, nossa, eu estou morto, eu não consigo fazer mais nada hoje. Agora, se colocar essa pessoa para fazer uma atividade que ela não gosta, em 5 minutos ela vai querer parar. Então, assim, eu acho que essa que é a questão, né? A gente entender um pouco mais isso, inclusive na escola. Eu fico muito triste, Juliana, muito triste quando eu dou aula para especialização, para diferentes áreas que não são só da saúde, e muitas vezes depois, no final do dia, né, no final da aula, essas pessoas falam para mim assim, professora, se eu soubesse disso tudo lá na minha infância, a minha vida teria sido diferente, porque o que fez eu ser sedentária hoje é porque na escola eu fazia de tudo para não fazer aula de educação física, porque eu não queria fazer vôlei, porque eu era ruim, porque eu não sabia jogar, então ninguém queria que eu participasse do meu time, então eu fazia de tudo para não participar. Então, eu acho que a gente também tem que pensar nisso, né? Pensar como que a gente faz com que as pessoas entendam que o exercício tem que ser uma forma de vida, mas uma forma de vida que seja um momento de prazer, porque quando você tem um momento que você não está trabalhando ou que você não está estudando, você vai querer fazer alguma coisa que te dá prazer. Então, se o exercício ele vai ser uma dessas coisas que te dão prazer, porque hoje a gente não precisa mais do exercício para sobreviver. Que a nossa espécie, antes a gente precisava, né? A gente tinha que correr para poder ter o nosso alimento ou para fugir das feras, né? Hoje em dia, não. Então, a gente tem que ir para o outro lado, porque a gente sabe que a nossa espécie ela é movida por duas coisas, né? Sobrevivência e prazer. Então, se não é sobrevivência, vamos tentar o prazer. É verdade. Eu vou ler algumas perguntas. O Thiago perguntou, ele falou que durante a pandemia, a gente vê que a saúde mental de grande parte da população está afetada e também está prejudicada tanto pelo distanciamento social quanto pela redução da prática de exercício e aumento desse sedentarismo. No ponto de vista da senhora, isso tende a se manter a longo prazo?
É o Thiago Taboada que fez a pergunta? Isso. Ah, querido, um beijo grande. Meus alunos, nota 10. Thiago, é muito difícil isso, porque quando a gente olha os estudos que investigaram SARS, MERS, a gente vê que após o contágio, né, após a internação, existe uma prevalência muito grande de transtornos, principalmente transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e transtorno de estresse pós-traumático. E aí, a gente sabe que a COVID ela tem um impacto no nosso sistema nervoso central, ela é também neurológica, e a gente sabe que muitos dos pacientes estão desenvolvendo depois uma série de sintomas. Então, aumento da frequência cardíaca, sensação de angústia, sensação depressiva, ansiosa. Então, isso está acontecendo muito. Alteração de cognição, de concentração, diminuição de memória. Então, são coisas muito novas que a gente ainda não sabe muito bem, mas que a gente está começando a ver as evidências aparecendo. Então, como é que a gente lida com isso se a gente hoje tem 7 milhões? Porque é muito triste a gente pensar nas mortes, nas vidas perdidas. É muito triste. A gente não precisava estar perdendo 180 mil pessoas, não precisava. Mas a gente tem que pensar, e essas que sobreviveram? E aí a gente não é nem só pela questão da Covid. Aí tem os profissionais da área de saúde no front, que tiveram todos os problemas de até agora estar lidando. Quer dizer, agora era a hora de todo mundo estar começando a ficar, agora se tratar, né? Se cuidar da sua saúde, os profissionais da área de saúde. Não, eles estão tendo que agora respira fundo e vai de novo. Respira fundo e vai de novo. Com que energia que essas pessoas vão lidar com tudo isso de novo e talvez numa proporção ainda maior. Então, os lutos, tudo que aconteceu, até a questão econômica, mas enfim, a gente tem uma situação que hoje a rede de saúde mental, eu não sei como ela vai lidar com essa situação. Não sei. A gente tem os CAPS, a gente tem a nossa rede, mas eu não sei como que a gente vai lidar com isso, porque a gente não estava preparado para lidar com isso. E a gente vê toda essa realidade de outros países, como a Austrália, por exemplo, que nem tem casos e as pessoas usam máscara, mas aqui a gente está com todos esses casos, chegando de novo a quase 1.000 pessoas mortas, e a gente vê as praias e todos os lugares lotados de gente sem máscara. Então, é muito difícil, a gente não tem como prever, Thiago. Eu sinceramente, eu tenho uma preocupação muito grande do que vai acontecer. Porque se antes da Covid a gente não tinha um sistema que estava preparado, porque a gente está vendo um desmonte da rede de saúde mental, a gente está vendo uma destruição de tudo que a gente tem de bom nesse atendimento da rede de saúde mental. Como é que a gente vai lidar nesse momento? O que a gente mais precisa é do SUS, é desse sistema de saúde mental e alguém competente para ser o gestor disso tudo, né? Enfim, de novo, no final das contas, a gente volta para a questão da educação. A ignorância, ela é muito mais cara do que investir na educação. Então, tomara que essa seja uma das nossas lições aí para a gente aprender para as próximas décadas. Continuo. Foi, Thiago? Quer falar alguma coisa? Agradecer mesmo. Perfeito, professora. Obrigado. A Camila perguntou como podemos, como futuros fisioterapeutas e estimuladores de saúde, estimular o exercício em casa quando não se tem nenhum profissional ali do lado dele. Isso é uma... Quem foi que fez a pergunta? Foi a Camila Medeiros. Camila, obrigada por essa pergunta, Camila. É muito importante, assim. Eu acho que uma questão que é fundamental é a gente fazer essa diferenciação de exercício físico e atividade física, sabe? Porque, assim, realmente a gente não vai conseguir dar conta de um exercício onde você tenha, por exemplo, um exercício com treinamento de força que tenha uma sobrecarga muito grande. Não vai ser possível. Fazer exercícios de equilíbrio ou de flexibilidade que você precisa estar junto pela segurança do paciente. Não vai ser possível.
Então, tem muitas intervenções que a gente precisa do profissional junto. Agora, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa população idosa e o quanto que o sedentarismo vai impactar nessas pessoas. Elas ficarem 8 meses, 9 meses em comportamento sedentário, 8 horas, 10 horas por dia, sentado, deitado, isso vai gerar um impacto enorme na saúde delas. Então, eu acho que se a gente puder, nesse ambiente online, reduzir o tempo sedentário, isso já é suficiente. E aí, reduzir o tempo sedentário, o idoso pode estar sozinho. Você só tem que ensinar ele a abrir ali o telefone, o computador. Se ele tiver uma internet, e se ele tiver um mínimo de possibilidade de abrir ali o ambiente virtual para você poder estimular essa atividade, aí eu acho que isso não é problema. A gente, com o paciente e o cuidador, eles estão tendo grandes avanços, mas a gente tem esse cuidado de fazer atividades que a gente sabe que, por exemplo, um levantar e sentar da cadeira, ele vai fazer isso durante o dia a dia dele. Então, isso é uma atividade que a gente pode fazer. Então, fazer pequenas caminhadas, fazer exercícios que são exercícios respiratórios, então, exercícios simples que diminuam o tempo sedentário. Eu acho que nesse momento, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Perfeito. A Janaína, ela perguntou assim, a senhora não acha que falta mais incentivos por meio de propagandas, políticas públicas promovendo a importância e os benefícios que o exercício proporciona? Quem foi? A Janaína Alves. Janaína, esse é um ponto fundamental, porque assim, a gente colocar todo o problema do sedentarismo na conta da pessoa não é justo. Então, o governo ele tem que assumir essa responsabilidade. Então, a gente precisa desenvolver estratégias não só de propaganda, mas também para viabilizar espaços para que a pessoa possa fazer o exercício. Então, isso é fundamental. Eu acho que existem uma série de estudos na literatura que mostram o caminho. Então, mais uma vez, é pegar a ciência, trazer o conhecimento, trazer a evidência científica para as políticas públicas. Então, eu acho que a gente só precisa, no final eu falei, né, a gente precisa escutar os pacientes, o governo precisa escutar os pesquisadores, porque eles têm as respostas para muitas coisas, para coisas que são, às vezes, muito complexas, como, por exemplo, a vida das pessoas, e para outras que não são tão complexas assim, mas que também são difíceis, que é mudar o estilo de vida das pessoas. Então, eu acho que nesse ponto você tem toda a razão, a gente precisa ter mais propaganda, a gente precisa ter mais campanha de conscientização, mas a gente também precisa ter espaços, a gente precisa ter mais ciclovias, a gente precisa ter mais segurança, a gente precisa ter outras possibilidades que têm que vir do governo. Muito legal a senhora ter falado de mais espaço, mais ciclovia, porque a próxima palestra vai ser uma arquiteta, né, falando sobre mobilidade urbana, e aí para ver como que se integra, né, tudo tem uma ligação. As pessoas falaram que palestra incrível, sensacional, extremamente importante, parabenizaram a senhora. Tiago lembrou do modelo circunplexo, que a senhora comentava sempre também. O Tiago Sabac, ele falou que a frase, é preciso que você encontre um exercício físico para chamar de seu. Foi a frase dessa palestra. Parabéns pelo conteúdo e por compartilhar todo esse conhecimento. Sensacional. Camila agradeceu e o Tiago também falou que apoia as ciclovias. Professora, mais uma vez, muito obrigada. Foi incrível. Ouvir a senhora é sempre incrível. E hoje não foi diferente. Foi muito bom mesmo. Agregou muito. E cada vez que a gente ouve falar, motiva mais a gente a realizar exercício físico e a falar para as pessoas também a começarem a ser mais ativas. Queria agradecer a senhora, estamos à disposição, se precisar de alguma coisa, precisar do projeto, a gente está à disposição da senhora. E deixo a senhora com as considerações finais, fica à vontade. Eu só quero agradecer, foi um prazer enorme. A minha família falou assim,
mas André, você está de férias, você tirou férias agora, depois desse período tão difícil, eu estava com 4 disciplinas nesse período especial, e todas as funções de mestrado e doutorado. Quando você consegue tirar umas férias, você vai dar palestra, eu falei, vou, porque principalmente, independente de eu gostar, são os meus alunos. Então, são os meus alunos que estão pedindo, e aí eu não tenho como dizer não. E é um prazer para mim estar aqui. E parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem. Eu acho que cada vez mais a gente tem que tirar esse protagonismo da universidade só dos docentes. Tem que vocês, porque quando vocês fazem muitas vezes muito melhor do que todos nós. Então, cada vez mais incentivar ações como essas de vocês. Eu vi o site de vocês, é incrível, adorei, indiquei para todo mundo para assistir, e que a gente possa ter mais momentos como esse, que a gente tenha mais momentos para a gente poder discutir, conversar, trocar, porque é isso que a universidade precisa, e assim, não só também entre a gente, né? Ter mais momentos de ir para a sociedade. Pessoal, tem que ir para a escola, vai para a escola, traz a escola para a universidade, leva a universidade para as escolas. É tão bonito ver os alunos da escola, porque muitas vezes o aluno nem sabe que existe essa possibilidade para ele. Existe essa possibilidade de ir para a universidade? Existe, ela é sua, a universidade é sua. Então, eu acho que só queria agradecer, foi um prazer para mim. E que bom que você gostou dessa frase, então multiplica ela. Gostou, multiplica. Não gostou, muda. Obrigada, Andréia. Bom, pessoal, agora a gente vai